Então vamos lá partilhar um pouquinho com vocês o Evangelho de hoje, desse primeiro domingo, da Quaresma. O texto do Evangelho ele termina dizendo que o demônio deixou Jesus para voltar no tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno que o inimigo está esperando? Reparem que Jesus vai para o deserto 40 dias sem comer. Mas qual é o momento que o demônio aparece para tentá-lo? Quando ele sente fome. As nossas fragilidades pode ser uma abertura para que o tentador nos arraste. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, oferece aos enfermos, aos doentes, quando vão fazer uma cirurgia, ou aí com uma idade avançada, oferece a unção dos enfermos, porque a unção vai fortalecer a pessoa, para que ela permaneça firme na sua fé, neste momento em que se toca a fragilidade humana. E aí, nós temos o tema da tentação. Jesus foi tentado, e não só 3 vezes, como diz o Evangelho de hoje, mas toda a vida de Jesus. O inimigo vai voltar no tempo oportuno, quando ele lá no Getsêmani vai suar sangue, e ele vai dizer: Pai, afasta de mim este cálice. É uma tentação, Não quero viver isso. Porém, imediatamente, ele vence a tentação, mas seja feita a tua vontade. Depois da tentação vem por aqueles que o interrogam, pelos ladrões lá na cruz, se você é o rei, salva-te a ti mesmo. Esse homem não pode salvar a si mesmo, que dirá a nós? Estão lembrados? Então a tentação contínua, e isso acontece conosco também. Sabe quando é que a tentação vai nos deixar? Quando dermos o último suspiro de vida. Até lá, nós viveremos essa dinâmica da tentação, tentando nos convencer, como fez com Jesus no Evangelho de hoje. E Jesus hoje nos ensina como. Gente, hoje o Evangelho tem que prestar bastante atenção, porque Jesus nos dá a faca e o queijo na mão. Como vencer as tentações. Quantas vezes nós nos colocamos, diante da vida, perguntamos isso, Esta tentação, este pecado, como vencer? Jesus vai nos dizer hoje, nesse Evangelho, nos disse. E a primeira forma de vencer a tentação é o jejum. Jesus passa 40 dias em jejum. A liturgia da igreja celebra a Quaresma, 40 dias, inspirada nesses 40 dias de Jesus. Porque para a liturgia, Jesus é a grande inspiração. E olhando para Jesus, nós vamos vivenciando, durante o ano litúrgico, esses momentos. Por isso nós temos que participar de tudo. Ficar fora de nada. Participamos com Jesus desses 40 dias, Quaresma. E a primeira coisa que ele nos ensina é o jejum. Só que o jejum tem que ser forte. E aí existem 3 tipos de jejum. O primeiro tipo é fraco, mas tão fraco que praticamente não resolve muita coisa em nossa vida. E por incrível que pareça, vocês vão ficar de queixo caído. É o jejum que a maioria faz. A maioria esmagadora. O jejum fraco. Não resolve nada. Mas qual que é o jejum fraco? Eu me abstenho de carne, que também tem uma confusão aí, porque o jejum não é abstinência e abstinência não é jejum. São 2 coisas diferentes. O jejum, quem pode fazer, quem é idoso, quem tem doenças crônicas, crianças, estão dispensadas do jejum. Mas quem pode fazer o jejum, ele tem que ser feito corretamente. É uma refeição completa no dia.
Não é passar o dia sem comer nada. Uma refeição completa, pegar o café da manhã, dividir em 2. Como metade de manhã e metade de tardezinha para a noite. Esse é o jejum que a igreja ensina. Esse aqui. Que se faz às sextas-feiras, que se faz na quarta-feira de cinzas, que se faz na sexta-feira santa, né? É o jejum que não se faz aos domingos. Domingo não se faz jejum, porque é o dia da ressurreição do Senhor. É o dia do noivo. Nós não podemos ficar numa festa em jejum. A abstinência é outra coisa. Vou fazer a abstinência de carne. Não vou comer carne durante a quaresma. Então a abstinência, ela vai de domingo a domingo, porque ela não é jejum. Então no domingo você vai fazer as refeições normais sem a carne, porque você fez a abstinência da carne, ou a abstinência do refrigerante, ou a abstinência do doce. É assim que se faz. É isso que a igreja nos ensina. Então, o jejum fraco é assim. Eu fiz a abstinência de carne, faço o jejum na sexta-feira, mas a carne que eu não comi eu guardo para amanhã. Eu simplesmente não como. Esse é o jejum fraco. Para algumas pessoas eu até falo assim, não precisa nem fazer, porque isso aí é muito fraquinho, não resolve nada. Fraco, a maioria faz. Eu sei que vocês fazem também. O jejum forte, o perfeito, qual que é? Quando eu me abstenho da carne, ou de qualquer outra coisa, abstinência, quando eu faço o jejum, do jeito que eu falei, mas aquilo que eu não comi, necessariamente vai para os mais necessitados. Através aí dos tantas, né, instituições de caridade. Não precisa ser necessariamente, fisicamente ali a carne, né? O valor que você comeria, em espécie pode ser. Né? Uma compra que você faz pode ser. Né? Aí é forte. Tem poder. Né? Porque a força do jejum está na caridade. Está no sacrifício que eu faço para que o outro tenha. Aí é forte. O outro é fraquinho. Esse é forte. Mas tem um que é mais forte ainda do que esse. É o mais que perfeito. Eu não estou nem falando de português. Qual que é o mais que perfeito? Quando você faz a abstinência, quando você faz o jejum às sextas-feiras e quando você faz o jejum de si mesmo. Quem não renunciar a si mesmo, não pode ser meu discípulo de Jesus. Esse tem uma força imensa. Quando aquela história, eu não quero, mas eu vou fazer, porque Ele está me pedindo. Não sinto, mas eu vou fazer, porque Ele me pede. Vou dar um exemplo. Perdão, né? Para vocês entenderem o que é o jejum de si mesmo. É isso aqui, ó. Uma pessoa me ofendeu, eu não sinto em perdoá-la, não gosto dela. O que ela me fez é imperdoável. E ela é uma pessoa que não merece o meu perdão. Então, eu tenho todos os motivos para perdoar, para não perdoar. Mas aí, Jesus me chama a me renunciar. Então, todos esses motivos que eu tenho para não perdoar, caem por terra, quando eu digo, não vou fazer isso por mim, não vou fazer isso pelo que ele me fez, não vou fazer isso pelo que o outro me fez, ou por causa dele, eu vou fazer isso porque você mandou que eu fizesse. Esse é o jejum de si mesmo. Aí, gente, o céu se abre. Aí, nem Deus consegue resistir.
né? Porque nós nos doamos, entregamos inteiramente a Ele. Então nós temos ali um jejum fraquinho, que todo mundo faz. Tem um jejum mais forte, importante fazer. Agora, se você quer ser forte mesmo, é o jejum de si mesmo. Abstinência, jejum e jejum de si mesmo. Aí sim, não tenha dúvida que Deus vai derramar o seu coração. E é isso que Ele ensina no Evangelho de hoje. Quer vencer a tentação? Jejum. Renuncie-se a si mesmo. Depois, a segunda forma de vencer as tentações, junto com o jejum, é a palavra. Repare que para cada tentação Jesus diz, como diz a Escritura. O tempo inteiro Ele fala isso. E aí está uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas. Quando nós escutamos a palavra, quando nós lemos a palavra, não é um texto qualquer. Eu vou ler essa palavra para tirar uma mensagem. Tudo bem, você pode tirar uma mensagem, mas é pobre. O que é pior ainda, vou ver o que Deus está me falando. Vem Espírito Santo, pá. É instrumentalizar a palavra de Deus, é esvaziar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus no mais baixo patamar. Todas as vezes que eu for ouvir a palavra, na liturgia, que eu for ler a palavra de Deus, a primeira coisa que eu tenho que pensar, a palavra de Deus tem poder. Ela é diferente do romance que eu leio lá em casa, diferente dos nossos livros de história, diferente de uma carta, que por mais bonita que seja, ela tem poder. O que ela fala acontece. Ela retira o demônio do nosso coração. Ela nos faz vencer as tentações. Quantas vezes Jesus se utilizou da palavra para expulsar os demônios? Cala-te, saia desse homem. A palavra que nos liberta. Então, quando nós lemos a palavra, ela expulsa os demônios da nossa vida. Não é para tirar uma mensagem simplesmente, não. Não é para achar bonitinha, uma historinha legal. Não, é esvaziar. A palavra de Deus tem poder. Quando lemos, quando meditamos, quando praticamos, ela expulsa os demônios da nossa vida. A palavra de Deus tem poder, porque a sua palavra cura. Seja feito conforme você acreditou. Levanta-te e anda. Pegue a tua maca e volta para a tua casa. Éfata, quando curou o surdo, né? A palavra ressuscita. Lázaro, vem para fora. Poder. Expulsa o demônio, cura, ressuscita. A palavra de Deus realiza milagres, porque ela tem o poder. E hoje Jesus nos ensina, quer vencer a tentação? Palavra. Lida, meditada, praticada. Não tem demônio que resista à palavra de Deus quando é assim. Está aí, gente, de bandeja para nós. E para encerrar, eu queria explicar duas coisas. A diferença entre, e o pessoal tem muita confusão, entre tentação e pecado por pensamento. Elas estão muito próximas, mas são diferentes. Vou citar um exemplo e vocês vão entender. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Então não vou falar mal das mulheres hoje. Vou falar mal dos homens. Mas também serve para as mulheres, tá?
O bonitão casado, passeando na rua, né? Viu uma mulher bonita. Vem no pensamento dele assim, ó. Vem assim: nossa, essa mulher é mais bonita que a sua esposa. Essa é tentação. Veio. Não é que você pensou. Veio. Você não tem muito poder de bloquear uma tentação. Mas você tem poder de não pecar. A tentação, ela vem. Queiramos, não queiramos, gostemos, não gostemos, santos ou não santos, veio até Jesus, que dirá a nós. Pensei. Se eu falo assim, não, a minha esposa é mais bonita, eu vou seguir meu caminho, vou embora. Tá. O que eu fiz? Eu venci a tentação. Ela veio. Mas ela não se instalou, eu não deixei. E aqui depende da minha liberdade. Eu preciso dizer para a tentação, como Jesus disse no Evangelho de hoje: não. Aqui não. Quando é que a tentação vira um pecado de pensamento? Veio, esta mulher é mais bonita que a tua esposa que está em casa. Você sabe que é mesmo? Eu realmente não tinha reparado nisso. Muito mais bonita. E aí você começa a jogar. Aquilo que era uma tentação, você começa a jogar para a imaginação. Você começa a demorar naquele pensamento. Aquilo que foi um simples sentimento como tentação, você transformou em assentimento. Eu aceitei. Eu comecei um diálogo. Eu acolhi a tentação. Então, uma simples tentação se torna um pecado por pensamento. E aí, o povo vem confessar: pequei porque eu pensei numa outra pessoa, desejei a mulher do próximo, mas não aconteceu nada, padre. Não tivemos contato, não tivemos nada. Como se fosse a coisa mais linda do mundo. Só que Jesus tem uma coisa para nos dizer. Aquele que pensou, que demorou no pensamento, que fantasiou, já cometeu o adultério. Forte, né? Já cometeu o adultério. E para a imaginação e para as vias de fato, é um pulo. Quando você vê, você foi e nem percebeu. Então, gente, o assunto hoje é muito sério, né? Então vamos aprender essas coisas, para praticar no dia a dia. Não é para ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Vamos praticar, fazer, realizar. Jesus nos ensina como vencer. Então vamos fazer a coisa certa. Prestar atenção quando se aproximar de você a tentação. Vai depender da sua liberdade, diga não. Vença como Jesus. Existem tentações que precisam de jejum mesmo, que precisa da palavra mesmo, senão você não consegue vencer. Outras são mais fáceis, mas tem algumas, se você não se fortalecer espiritualmente, não se vence. Que Deus nos dê uma boa quaresma. Amém.